Oi, segundo ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de português. E hoje eu vou dar continuidade ao assunto da aula passada, pronomes. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o pronome demonstrativo, sobre o pronome indefinido e sobre o pronome interrogativo. Então, vamos lá? Então, relembrando, os pronomes identificam participantes da interação, né, primeira, segunda ou terceira pessoa, retomam termos ou ideias mencionados, é que a gente chama de pronomes substantivos, e determinam ou especificam o substantivo, são os pronomes adjetivos. Eles podem ser pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Eu falei na videoaula passada sobre os pronomes pessoais, de tratamento e possessivos, e nesta eu vou falar sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos situam no tempo e no espaço a pessoa ou coisa em relação às pessoas do discurso. Então vamos lá, alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Vou ter que dar uma pausa por causa dos cachorros. Volto já. Então vamos lá. Aqui nessa planilha a gente pode perceber um resumo bem básico sobre os pronomes demonstrativos. Eles situam no tempo e no espaço a pessoa ou coisa referida em relação às três pessoas do discurso. Então temos aqui este, estes, primeira pessoa do discurso, esse, segunda pessoa do discurso, e aquele, aqueles, terceira pessoa do discurso. Então, espacial, referente ao espaço. Primeira pessoa, próximo da pessoa que fala. Segunda pessoa, próximo da pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, próximo da pessoa de quem se fala. Quando estamos falando de tempo, presente, passado recente e futuro próximo, ou passado distante, eu vou especificar cada caso desse. Em relação ao tempo, os pronomes este, estes, esta, estas e isto são usados quando se quer indicar o tempo presente em relação ao momento em que se fala. Então, voltando aqui à tabela, primeira pessoa, momento presente, indicar o presente, o tempo presente em relação ao momento em que se fala. Neste mês venta muito. Então, no mês presente, por exemplo, nós estamos no mês de junho. Então, estou falando do mês de junho. Só um exemplo hipotético. Esta tarde vou ao shopping. A tarde presente, a tarde de hoje. Ok? Então, primeira pessoa, tempo presente. Segundo ponto, os pronomes esse, essa e isso são usados quando se quer indicar o tempo passado há pouco ou futuro em relação ao momento em que se fala. Esse aumento do desemprego ocorreu em todos os países, indica um fato do passado recente. Então, é tanto passado recente quanto futuro recente, indica passado há pouco ou futuro em relação ao momento em que se fala. Nessa reunião escolheremos o novo presidente. Nessa reunião indica uma reunião futura. E terceiro ponto, os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo são usados quando se quer indicar um passado distante em relação ao momento em que se fala. Aqueles parques eram lugares seguros, então refere-se a parques em tempos distantes. Naquela época ainda havia bondes, refere-se a uma época remota, uma época distante. Esse aquele e aquela é bem simples. A dúvida normalmente acontece entre o este, que é o presente, e o esse, que é um passado ou um futuro próximo. Então, prática que dá certo e você não esquece mais. Em relação ao espaço, os pronomes demonstrativos em relação ao espaço, os pronomes este, estes, esta, estas e isto são usados quando se quer indicar o ser ou objeto que está próximo da pessoa que fala. Estes óculos me incomodam. Os óculos estão próximos de mim ou de vocês? Estão próximos de mim, da primeira pessoa. Esta mochila está pesada para mim. Esta primeira pessoa está próximo da pessoa que fala.
Segundo ponto, os pronomes esse, essa e isso são usados quando se quer indicar o ser ou o objeto que está próximo da pessoa com quem se fala. Esse livro te pertence? O livro está próximo de mim ou de vocês? Está próximo de vocês, que é a segunda pessoa. Você me presta essa revista? A revista aqui, esse termo essa, é da segunda pessoa, então expressa que a revista está próximo da pessoa com quem eu falo. Se tivesse esta, professora, mudaria o sentido? Mudaria, porque o objeto já não estaria próximo da pessoa com quem se fala, e sim da pessoa que fala. Os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo são usados quando se quer indicar o ser ou a coisa que está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Traga aquele CD do meu carro. Então, está distante de mim, que é a primeira pessoa que fala, e de vocês, que é a segunda pessoa. Está bem distante. Observações. Os pronomes esse, esses, essa, essas e isso podem ser empregados em referência a algo já dito ou a uma pessoa já mencionada no texto. Muito interessante aí, para evitar repetições desnecessárias numa produção textual. Um rio largo passa pela minha cidade. Esse rio está bastante poluído, o que impede o uso de suas águas para a irrigação de lavouras. Nesse caso aqui, esse e essa foram empregados em referência a algo já dito anteriormente. Então, esse rio, que rio é esse? O rio largo que passa pela minha cidade. Para não precisar repetir tudo, é só utilizar o pronome esse. Emprega-se este, estes, esta, estas e isto em referência ao que vai ser dito. Na porta da loja, lia-se esta mensagem. Por que não essa mensagem? Porque a mensagem não foi dita ainda, ela vai ser dita. Então, fica aqui fechado para balanço. Terceiro ponto. Em referência a dois elementos ou pessoas citado anteriormente na frase, usa-se este, estes, esta, estas e isto para indicar o elemento mais próximo. Para indicar o mais distante, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Pedi pizza e doces. Estes estavam deliciosos. Estes se referem ao elemento mais próximo, doces. Mas aquela nem tanto. Aquela refere-se ao elemento mais distante, pizza. Quarto ponto. As palavras mesmo, próprio, semelhante, tal, a, os e as podem funcionar como pronomes demonstrativos. O pai deu a mesma resposta, sentido de idêntico, idêntica. Então, mesmo aqui funciona como pronome demonstrativo. Observei, semelhante e descaso, refere-se a algo expresso antes. A própria gerente nos atendeu, sentido de em pessoa. Ela trouxe o que cabia na mala, substitui aquilo. Ela trouxe aquilo que cabia na mala, só que foi substituído aquilo pelo o. Pronomes indefinidos. Referem-se a substantivo de forma genérica ou imprecisa. Há vários exemplos aqui, mas eu vou começar com a leitura de um texto. Ronaldo, faça alguma coisa, alguém pisou na minha comida. Para produzir humor, a Tira atribui à vaca uma fala absurda. Obviamente, seria impossível impedir que os outros membros da boiada pisassem na sua comida. Qual era a comida ou pasto? Ao referir-se ao indivíduo que teria cometido a grosseria, a vaca usa o pronome alguém, pois não tem certeza de quem fez isso. Alguém pisou na minha comida. Da mesma forma, orienta o boi de maneira imprecisa. Faça alguma coisa. Tanto alguém quanto alguma são exemplos de pronomes indefinidos. Assim como os outros pronomes, os pronomes indefinidos também podem ser classificados em pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Então, alguns dos pronomes indefinidos somente se empregam como pronomes substantivos. Então, veja aqui o exemplo. Veja os exemplos.
Alguém estará à sua espera no jardim. Alguém aqui é um pronome substantivo porque ele funciona como substantivo, ele substitui um substantivo. Em cada entrada do palácio havia um segurança. Cada é um pronome adjetivo, pois caracteriza um substantivo. Muitas pessoas estão preocupadas em preservar as florestas. Muitas é um pronome adjetivo, pois caracteriza o substantivo pessoas. Emprego dos pronomes indefinidos. O pronome indefinido algum expressa sentido positivo se colocado antes do substantivo. Se vier depois dele, passa a ter sentido negativo. Exemplos: algum taxista poderá buscá-lo na fazenda. Nesse sentido, algum expressa um sentido positivo. Um taxista vem antes aqui do substantivo. Agora, quando vem depois, taxista algum poderá buscá-lo nesse fim de mundo. Aqui já é um sentido negativo. Segundo ponto, a palavra certo só funciona como pronome indefinido quando vem antes do substantivo. Se vier depois do substantivo, será adjetivo. Então, vamos lá. Certas medidas deram bom resultado. Veio antes, pronome indefinido. Algumas. As medidas certas deram bom resultado. Nesse caso, a mesma palavra, só que está depois do substantivo e, portanto, é um adjetivo que equivale à palavra corretas exatas. Certos amigos não agem como amigos certos. Veja que exemplo perfeito. O primeiro uso de certos é um pronome indefinido porque vem antes do substantivo. Já o segundo é um adjetivo porque vem depois do substantivo. Ficou claro? O pronome indefinido todo pode significar em alguns momentos completamente inteiramente, e nesse caso tem valor de advérbio. O roteiro de viagem foi todo modificado, valor de advérbio. Meu irmão chegou todo molhado, valor de advérbio. Tá bem simples aí, porque a gente pode perceber que ele não é um pronome indefinido. Ele realmente tem um valor de advérbio. Observação: os pronomes indefinidos todo e toda no singular têm o sentido de qualquer quando não forem seguidos de artigo. Todo candidato deve ter domínio da língua inglesa. Toda semana haverá fiscalização na área. Quando inteiro, Quando tem sentido de inteiro, se for acompanhado de artigo. Todo o setor passará por reformas. Toda a cidade foi invadida pela enchente. Então, nesse caso, todo e toda tem valor aí de é indefinido, é um pronome indefinido, só muda o sentido. O pronome indefinido qualquer flexiona-se apenas em número. Qualquer notícia, quaisquer notícia, não tem grau, só em número. O pronome definido várias flexiona-se em gênero, vários países, várias comunidades. O grupo de palavras que tem valor de pronome indefinido chama-se locução pronominal indefinida. Cada um, cada qual, todo aquele que, seja quem for. Então, veja aí os exemplos. Vou tomar uma água. Minha voz está querendo falhar. Pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são utilizados em frases interrogativas diretas ou indiretas. Dois exemplos. Que medidas você tomou? Aqui é um exemplo de interrogativa direta. Ignoro que medidas você tomou. Aqui é um exemplo de interrogativa indireta. A palavra destacada que é um pronome interrogativo. Emprego dos pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos podem ser empregados também como pronomes substantivos e como pronomes adjetivos. Observe esses dois exemplos. Primeiro exemplo: quem escreveu este artigo sobre os indígenas brasileiros? Quem é um pronome interrogativo substantivo.
pois substitui um substantivo. Segundo exemplo, que curso você fez para poder trabalhar nessa atividade? Que é um pronome interrogativo adjetivo, pois qualifica o substantivo curso. Algumas observações sobre os pronomes interrogativos. A expressão é que, às vezes empregada junto ao pronome interrogativo, apenas enfatiza o que se fala, sendo dispensável para a compreensão do texto. Quem disse isso? Quem é que disse isso? Então, essa expressão é totalmente dispensável. Segundo ponto, as palavras quando, como e onde são advérbios que podem formar também frases interrogativas. Quando seu amigo vai chegar? Como você está? Onde fica o Museu de Arte Moderna? Terceiro ponto, os pronomes interrogativos também podem ser usados em exclamações. Que bela paisagem! Quantas motos? Quem iria pensar isso? Qual nada? Os pronomes relativos. Eu vou falar sobre algumas coisas sobre o pronome relativo, porque na verdade eu pretendo separar uma aula todinha para falar sobre ele. Então vamos lá. O pronome relativo que pode vir antecedido dos pronomes demonstrativos, os, as. Contou tudo que viveu na casa de sua avó. Então, o que aqui equivale a aquilo e ele vem antecedido do pronome o. Mamãe escolheu a que lhe serviu melhor. Nesse caso, que equivale a aquela. É um pronome relativo. Segundo ponto, o pronome relativo que é usado em referência a pessoa ou coisa. O repórter que o entrevistou era conhecido, que refere-se ao repórter. O carro que ele comprou é vermelho, refere-se ao carro. Então, lembrando que ele é usado em referência à pessoa ou à coisa. O pronome relativo, o qual e suas flexões são usados depois das preposições com mais de uma sílaba e das locuções prepositivas. O jornal para o qual escrevia tinha bons colunistas. Então, o qual vem aí depois das preposições com mais de uma sílaba. Observou as pessoas perto das quais teria de ficar. Então, para preposição, perto, locução prepositiva, perto de. Quarto ponto, pronome relativo, qual e suas flexões também podem substituir o pronome que, para evitar construções ambíguas. Por exemplo, premiar um ator da novela, o qual se tornou uma nova atração. Então, nessa frase, se usássemos que, o leitor não saberia se a nova atração seria a novela ou o ator. Nesse caso, como foi utilizado o qual, a gente sabe que ele está falando do ator. O qual refere-se ao ator. O pronome relativo quem é empregado com referência à pessoa ou coisa personificada. Vem sempre preposicionado, tendo um substantivo como antecedente. A jovem a quem me dirigi foi gentil. Então, qual é o antecedente? Jovem, que é um substantivo. Quem aqui também é empregado com referência à pessoa ou coisa personificado, nesse caso, a pessoa, né? E vem preposicionado, olha aqui a preposição a. Sexto ponto, quando não tem antecedente, quem recebe o nome de pronome relativo indefinido por expressar o significado de alguém. Gente, eu tive que dar uma pausa porque me deu vontade de espirrar, mas vamos lá, voltar aqui. Quando não tem antecedente, quem recebe o nome de pronome relativo indefinido por expressar o significado de alguém, aquele que. O porteiro não viu quem havia saído. Quem aqui, né, recebe o nome de pronome relativo indefinido porque significa, né, expressa alguém. A gente não sabe quem é.
O pronome relativo cujo equivale pelo sentido a do qual, de quem ou de que, concorda em gênero e número com o termo que vem depois e ao qual se refere. Não se emprega artigo após esse pronome, que funciona como adjetivo. Os quadros cujas molduras foram trocadas estão na sala. Então, cujas aqui refere-se a molduras, ao substantivo molduras, por isso ele concorda em gênero e número com o substantivo. Para finalizar, depois a gente continua aí falar, na próxima aula eu pretendo falar um pouco mais sobre os pronomes relativos com vocês. Inclusive a nossa próxima aula vai ser ao vivo. Espero ansiosa por esse encontro. Então vamos lá ao último ponto. Os pronomes relativos onde e aonde indicam lugar e referem-se a coisas. Podem ser substituídos pelas expressões em que, a que, no qual, a qual e suas flexões. O hotel onde se hospedou fica no centro. Então, onde aqui pode ser substituído por em que ou no qual. O cinema aonde fomos estava lotado. A que, ao qual. Observação: emprega-se onde para indicar permanência no lugar e aonde para indicar movimento a determinado lugar, até porque o aonde aqui é a junção do a mais onde. Bom, gente, até a próxima aula. Tchau!